Era uma noite tranquila no estacionamento do Walgreens, pouco depois da 1 da manhã, quando a calma foi subitamente rompida pelo som de tiros. Uma mulher nas proximidades, assustada pelos estalos agudos dos disparos, virou-se para ver dois homens caídos no chão entre seus veículos e uma mulher angustiada gritando desesperadamente por ajuda. E.M.T. Corgan, nascido em 30 de agosto de 1980, era um dedicado marido e pai na casa dos 30 anos. Durante o ensino médio, destacou-se como um excepcional jogador de futebol. Em 2000, impulsionado pela sua fé cristã, E.M.T. ganhou experiência servindo em uma igreja no Brasil. Aos 23 anos, enquanto frequentava a universidade, E.M.T. conheceu Ashley, que era 2 anos mais nova. Ashley vinha de uma família grande com 6 irmãos e era conhecida como a amorosa irmã mais velha. No entanto, sua infância foi longe de ser fácil. Aos 9 anos, seus pais se divorciaram, deixando Ashley enfrentar confusão emocional e dificuldades financeiras. A separação levou a uma vida instável, pois Ashley se mudava com sua mãe, mas sua família permaneceu profundamente enraizada em suas crenças religiosas. Durante esse tempo, Ashley fez uma promessa secreta para si mesma. Quando crescesse, casaria, teria filhos e daria a eles uma criação mais estável do que a que ela havia experimentado. Um ano após se conhecerem, em março de 2004, E.M.T. e Ashley trocaram votos. O amor deles era forte e compartilhavam uma profunda fé e valores comuns. O casal estava animado com o futuro que os aguardava. Em 2005, tiveram gêmeas e, em seguida, o nascimento de seu primeiro filho. Em 2008, E.M.T. obteve seu diploma de bacharel em ciências pela universidade e a família se mudou para Spokane, Washington, onde E.M.T. começou a cursar direito. No entanto, a mudança e a decisão de frequentar a escola de direito trouxeram desafios significativos para uma família já enfrentando dificuldades financeiras. A escola de direito exigia toda a atenção de E.M.T., que parecia um emprego em tempo integral, que requeria imensa dedicação e foco. E.M.T. passava a maior parte do tempo estudando, muitas vezes ficando até tarde da noite antes de voltar para casa. Com o orçamento apertado, Ashley assumiu a responsabilidade de cuidar dos 3 filhos e também encontrou um trabalho em meio período para ajudar a complementar a renda. Exausta pelas demandas diárias, Ashley muitas vezes adormecia assim que chegava em casa. A comunicação do casal se tornava infrequente e o tempo juntos como família diminuía. No entanto, ambos entendiam que esses dias difíceis eram temporários e acreditavam que, uma vez que E.M.T. completasse seus estudos, um futuro mais brilhante os aguardava. Em 2009, suas vidas tomaram uma virada significativa. Tiveram seu 4º filho e E.M.T. se formou na escola de direito. Ele rapidamente conseguiu uma posição em um escritório de advocacia em Boise, Idaho, o que levou a mais uma mudança para a família. Enquanto trabalhava duro para se estabelecer, E.M.T. também se preparava para o exame da ordem, uma tarefa que adicionava ainda mais peso sobre seus ombros. Enquanto isso, Ashley continuava a gerenciar todas as responsabilidades domésticas, assim como sempre fez, e sua função na família não era menos importante do que a de E.M.T. Não muito depois da mudança, Ashley descobriu que estava grávida novamente, desta vez de um menino. As coisas pareciam estar se acertando. A renda de E.M.T. era suficiente para sustentar a família, e Ashley, não precisando mais trabalhar fora de casa, se concentrou em criar os filhos e gerenciar a casa. Ela até considerou se envolver em serviços comunitários sempre que o tempo permitisse. À medida que a carreira de E.M.T. continuava a prosperar, ele começou a fazer planos para abrir seu próprio escritório de advocacia. Como advogado de defesa bem-sucedido, ele sabia que ter seu próprio escritório ofereceria recompensas financeiras ainda maiores. No entanto, o processo de estabelecer seu escritório não estava sem desafios. E.M.T. precisava de um parceiro capaz e confiável para ajudá-lo a construir o negócio. Por meio de uma apresentação, ele conheceu Candy, uma mulher de quase 40 anos, casada e com 2 filhos. Candy estava procurando um emprego como assistente jurídica após deixar sua posição anterior. E.M.T. ficou impressionado com sua natureza carismática e independente e rapidamente desenvolveram uma forte relação de trabalho. Em novembro de 2010, formalizaram a parceria e as coisas pareciam estar indo bem. O escritório tinha uma assistente capaz e contrataram pessoal adicional para ajudar a gerenciar a carga de trabalho crescente.
Parecia uma situação vantajosa para ambos, com o escritório funcionando suavemente, e MT deveria ter mais tempo para passar com sua família e estar com seus filhos. No entanto, Ashley, sua esposa, sabia que seu marido tinha metas ambiciosas e entendia que ele estava ainda mais ocupado agora gerenciando o escritório, além de tudo mais. Apesar de seu entendimento, Ashley ficou cada vez mais preocupada à medida que MT começou a chegar em casa cada vez mais tarde. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Junto com os atrasos, ela também notou mudanças sutis no comportamento e na aparência de MT. Ele começou a usar gravatas brilhantes e chamativas, apesar de ter preferido cores mais escuras e discretas anteriormente. Ashley não conseguia se livrar da sensação de que seu marido poderia estar tendo um caso. Muitas mulheres têm um instinto aguçado para descobrir tais situações, e Ashley, com sua intuição afiada, rapidamente juntou as peças. De fato, MT estava tendo um caso com sua assistente, Candy Hall, e seu relacionamento havia começado apenas 2 semanas depois que Candy começou a trabalhar no escritório. Alguns podem se perguntar como MT poderia se envolver com alguém mais de uma década mais velha que ele, mas os funcionários do escritório notaram que Candy era conhecida por seu guarda-roupa estiloso e provocante e seu comportamento flirtante. Após o início do caso, eles frequentemente usavam o escritório como um espaço privado para seus encontros, mantendo seu relacionamento em segredo de suas famílias. MT, pai de 5 filhos, e Candy, mãe de 2 filhos adolescentes, conseguiram manter seus cônjuges no escuro. No entanto, não eram tão discretos no trabalho e muitos funcionários e até alguns clientes estavam cientes do que estava acontecendo. Apesar dos rumores circulando no escritório, Ashley permaneceu alheia até um dia fatídico. Grávida, ela foi a uma consulta pré-natal sozinha e decidiu surpreender MT com uma visita ao trabalho. Quando chegou, MT estava visivelmente chocado ao vê-la. Alguns funcionários do escritório nem sabiam que seu chefe tinha uma esposa grávida. Ashley também notou Candy desfilando pelo escritório com botas acima dos joelhos e uma saia curta, chamando atenção. Quando Candy confrontou Ashley, o fez com uma atitude desdenhosa que apenas intensificou a inquietação de Ashley. Sentindo-se inquieta, Ashley confrontou seu marido, perguntando se ele estava tendo um caso com Candy. Ela se tranquilizou, acreditando que MT nunca machucaria ou a sua família, especialmente não com uma mulher na casa dos 40 anos. No entanto, essa visita deixou uma impressão duradoura nela. E pela primeira vez, Ashley sentiu um profundo senso de crise em seu casamento. Olhando para sua barriga crescente, ela não conseguia se livrar do sentimento de desespero. Como muitas mulheres em casamentos problemáticos, Ashley queria nada mais do que manter sua família intacta. Ela até marcou uma sessão de terapia de casal, mas quando o dia da consulta chegou, MT não compareceu. A data era 11 de março de 2011. Naquela manhã, Ashley acordou determinada a não deixar que se esgotasse emocionalmente ou a se apegar às memórias de um casamento que antes prosperava no amor. Ela decidiu surpreender MT com um jantar elaborado, na esperança de reacender sua conexão. Foi ao supermercado local, selecionando cuidadosamente ingredientes frescos para preparar a refeição favorita de MT. Naquele momento, seu filho mais novo tinha apenas 7 semanas, e Ashley estava lidando com a imensa responsabilidade de cuidar de 5 filhos pequenos e gerenciar a casa sozinha. Ela realmente era uma supermulher. Além de preparar o jantar, Ashley se vestiu bem, esperando criar uma noite romântica, onde pudessem discutir a família e, mais importante, como salvar seu casamento. Mas a MT não chegou em casa a tempo e o jantar romântico permaneceu intocado. Quando Ashley, exausta, finalmente colocou as crianças na cama, era quase 20h40 quando MT finalmente chegou em casa. Ele mencionou casualmente que já havia comido em outro lugar. Instantaneamente, Ashley sentiu traição. Pouco depois, o telefone de MT tocou e ele foi para outro quarto atender a ligação. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Robert Dean Hall, marido de Candy, estava confrontando-a sobre o caso que ele havia descoberto entre ela e MT. Ele havia reunido evidências suficientes para confirmar suas suspeitas e começou a empacotar várias caixas, dizendo que estava preparando para entrar com o pedido de divórcio. Candy, claro, negou tudo e a situação se escalou em uma discussão acalorada. Frustrada, decidiu sair para respirar. Ao dar ré no carro da garagem, discou o número de MT. Era 20h45.
A ligação que AMT atendeu em casa era de Candy e os dois rapidamente marcaram um encontro no estacionamento de um Walgreens nas proximidades. O que se seguiu logo saiu do controle. Pouco depois das 22 horas, um carro entrou no estacionamento do Walgreens, estacionou perto de uma caminhonete e uma mulher nas proximidades ouviu 2 tiros seguidos por um terceiro. Ela viu 2 carros com 2 homens caídos no chão entre eles e uma mulher angustiada gritando para alguém chamar a polícia. Quando as autoridades chegaram, encontraram 2 pessoas no chão. MT, um advogado proeminente, e Robert, o marido de Candy. MT havia sido baleado na cabeça e no peito e não apresentava sinais de vida, enquanto Robert havia sofrido um ferimento grave na cabeça, mas não estava em perigo de vida. As imagens de vigilância do Walgreens capturaram ambos os carros entrando e saindo do local, mas não mostraram claramente os eventos que levaram ao tiroteio. A polícia acreditava que a única testemunha de toda a situação era Candy. Em sua primeira entrevista com a polícia, Candy afirmou que, após uma discussão acalorada com o marido, ela havia ido ao Walgreens sozinha. Depois de pegar uma receita, voltou ao estacionamento, onde encontrou por acaso seu chefe MT. Os dois decidiram dar uma volta, conversando sobre a vida e discutindo seus respectivos casamentos. Ao retornar ao estacionamento, encontraram Robert esperando irritado ao lado de seu carro. Os 2 homens trocaram palavras, que rapidamente escalaram para uma briga física. Candy disse que no meio da briga, MT pegou a arma de Robert, o que levou Robert a reagir atirando em MT em legítima defesa. Devido ao relacionamento de Candy com ambos os homens, a polícia estava cética quanto ao seu testemunho. Duvidavam que pudesse ser totalmente imparcial, e com o tempo, suas declarações pareciam mudar. Eventualmente, Candy admitiu seu caso com MT e revelou que haviam concordado em se encontrar no Walgreens naquela noite. Os dois haviam dirigido o carro de MT para um posto de gasolina próximo para abastecer e, em seguida, estacionaram em um local isolado para um encontro íntimo. Enquanto isso, a filha de Candy havia visto o carro da mãe no estacionamento do Walgreens e, preocupada, ligou para a polícia, informando que sua mãe não estava dentro do veículo. A filha entrou na loja, mas não conseguiu encontrar a mãe, então tentou ligar para ela. Absorvida em seu caso, Candy não atendeu o telefone. Frustrada, a filha então contatou o pai, Robert. Ao saber sobre os locais suspeitos de sua esposa, Robert ficou furioso e ligou para Candy para confrontá-la. No entanto, MT atendeu o telefone. De acordo com Candy, MT foi rude e provocou Robert, ameaçando dar-lhe uma lição e dizendo-lhe para esperar. Depois de desligar, os dois voltaram para o estacionamento do Walgreens, onde MT saiu do carro em um ataque de raiva e atacou Robert. Tragicamente, essa confrontação levou a MT sendo fatalmente baleado, em um confronto que Robert alegou ter sido em legítima defesa. Na cena do crime, a polícia encontrou 3 cápsulas de balas. Estranhamente, a arma foi descoberta a 15 metros de onde os 2 homens haviam caído. Candy explicou que havia movido a arma para evitar mais conflito entre os 2 homens. Enquanto isso, a versão de Robert pintava a MT como o agressor. Ele alegou que quando chegou ao Walgreens, viu sua esposa ao lado de um carro, com os braços cruzados, encostada na porta. De acordo com Robert, MT lançou vários insultos a ele ao telefone antes da briga começar. Robert afirmou que, durante a briga física, MT pegou a arma e disparou primeiro, forçando Robert a se defender. Embora Robert tenha sido levado ao hospital para tratamento menor, suas feridas não eram graves. Ele disse à polícia que nunca teve a intenção de machucar ninguém, mas a arma escorregou durante a luta e ele agiu em legítima defesa quando MT disparou contra ele primeiro. A polícia, no entanto, não se baseou apenas nos relatos fornecidos pelo casal. Após uma investigação minuciosa, encontraram apenas resíduos de pólvora nas mãos de Robert, indicando que ele foi o único a manusear a arma. Além disso, descobriram vários e-mails no carro de Robert que forneciam evidências concretas do caso de sua esposa. Pouco depois, Robert foi preso sob acusação de assassinato em primeiro grau, mas foi liberado após pagar uma fiança de $1 milhão. O tribunal ordenou estritamente que ele não tivesse contato com Candy, que foi considerada a única testemunha do incidente. Apesar dos esforços de seu escritório de advocacia para mantê-los afastados, Candy e Robert encontraram maneiras de se comunicar. As mensagens de texto continuaram, e Candy usou o telefone de um colega para ligar para Robert em um celular emprestado.
Uma de suas conversas durou mais de 1 hora e meia. 4 meses após ser liberado sob fiança, Robert foi preso novamente por violar os termos de sua liberação. Seu julgamento foi marcado para 2012. Enquanto aguardava o julgamento, em maio de 2011, Candy foi acusada de roubo após seu ex-empregador descobrir que ela havia desviado $32 mil da empresa. Robert faltou à sua primeira audiência judicial, com sua equipe jurídica alegando que ele sofria de amnésia causada pelo ferimento na cabeça que havia sofrido durante o tiroteio. Argumentaram que Robert não se lembrava mais dos eventos daquela noite fatídica. Embora não estivesse claro qual estratégia a defesa de Robert esperava empregar, estava evidente que estavam buscando simpatia para alcançar a sentença mais leve possível. Afinal, Robert era um profissional no campo jurídico também, e seus advogados argumentaram que ele havia sido levado ao limite da loucura pela inveja e que não teria quebrado a lei de outra forma. Eles até citaram um post nas redes sociais feito por AMT antes de sua morte, no qual ele lamentava ver pessoas consumidas pelo desespero e manipuladas por mentiras. Alguém comentou no post dizendo que essas pessoas deveriam ser levadas a sério. AMT respondeu: "Da próxima vez que cruzarem comigo, farei um vídeo só para você." A equipe de defesa tentou usar esse post como evidência da suposta natureza agressiva de AMT. Na realidade, AMT era um homem lutando com desafios emocionais. Quando sua viúva Ashley apareceu no tribunal, segurou uma foto de família com os 5 filhos do casal. Perder o pai tão repentinamente foi devastador. Ashley recordou o momento angustiante em que foi informada, nas primeiras horas da manhã, de que seu marido havia sido morto por causa de outra mulher. O assassinato deixou uma marca indelével em seus filhos, que se lembram vividamente de baterem no caixão do pai, incapazes de compreender que seu herói havia partido. Ashley passou inúmeras noites consolando-os enquanto choravam em seus sonhos, atormentados por pesadelos com pessoas más os perseguindo. Em 25 de outubro de 2012, Robert foi condenado por assassinato em segundo grau e sentenciado a 30 anos de prisão. Ele tentou apelar, mas seus esforços foram mal sucedidos. Embora Robert tenha oferecido um pedido de desculpas sincero durante sua condenação, sua esposa Candy, que havia instigado toda a situação, nunca foi acusada. Ela emergiu como uma figura moralmente comprometida. Em 14 de maio de 2011, a mãe de MT postou uma foto de close de Candy nas redes sociais, com alguns especulando que foi tirada após sua prisão por roubo. A legenda dizia: "A personificação do mal." O caso de Robert e Candy, envolvendo o assassinato de MT, foi marcado por um enredo complexo de traição, violência e manipulação emocional. Aqui estão os principais pontos da conclusão. Condenação de Robert. Robert foi condenado por assassinato em segundo grau e sentenciado a 30 anos de prisão. Sua defesa argumentou que ele estava agindo em legítima defesa, mas a evidência de resíduos de pólvora em suas mãos e outras provas comprometeram seu caso. Apesar das tentativas de apelo, a condenação foi mantida. Embora Candy tenha sido uma figura central no caso, instigando grande parte da situação, ela não foi acusada de envolvimento direto no assassinato de MT. No entanto, foi condenada por roubo, recebendo uma sentença de 14 anos de prisão. Ela foi liberada em liberdade condicional após 2 anos, e sua condicional durará até 2026. Impacto na família de MT. A morte de MT teve um impacto devastador na vida de sua esposa, Ashley, e seus 5 filhos. Ashley enfrentou desafios significativos, mas conseguiu reconstruir sua vida. Ela se casou novamente, teve mais 2 filhos e se tornou uma defensora ativa das vítimas, compartilhando sua história e ajudando os outros através de seu blog, livros e mídias sociais. Repercussão pública e mídia. O caso ganhou atenção significativa da mídia, especialmente após o reencontro das 2 mulheres envolvidas, Candy e Ashley, em um programa de TV jurídico. As diferenças em suas condições de vida e atitudes ilustraram o impacto duradouro do caso sobre ambas as partes. Em resumo, o caso deixou uma marca profunda tanto nas vítimas quanto nos condenados, com resultados que refletiram as complexidades emocionais e morais envolvidas. O caso de MT, Candy e Robert oferece várias lições importantes sobre ética, relações pessoais e justiça. Aqui estão algumas das principais lições que podem ser extraídas. Importância da comunicação em relacionamentos. A falta de comunicação eficaz entre MT e Ashley
contribuiu para a deterioração de seu casamento. As mudanças de comportamento e a ausência de diálogo foram sinais críticos de problemas, evidenciando como a comunicação aberta é essencial para a saúde de qualquer relacionamento. Consequências da infidelidade. A traição de MT com Candy desencadeou uma série de eventos trágicos. Este caso destaca como a infidelidade pode ter repercussões devastadoras, não apenas para os diretamente envolvidos, mas também para as famílias e comunidades afetadas. Impacto do estresse e ambição. A pressão de MT para estabelecer sua carreira e a busca por sucesso financeiro e profissional contribuíram para seu envolvimento com Candy. O caso ilustra como o estresse e a ambição desmedida podem levar a decisões prejudiciais e a comportamentos que afetam negativamente a vida pessoal e profissional. Perigos da negligência na vida pessoal. A negligência de MT em relação ao seu casamento e à sua família, em favor de sua carreira e de sua relação extraconjugal, levou a uma tragédia. Isso mostra a importância de equilibrar responsabilidades pessoais e profissionais para evitar dar danos a longo prazo. Influência da moralidade e da ética profissional. O caso também sublinha a importância de manter padrões éticos elevados, tanto na vida pessoal quanto na profissional. O comportamento de Candy e MT no ambiente de trabalho comprometeu sua integridade e teve graves consequências legais e pessoais. Efeitos duradouros do trauma. A vida de Ashley foi profundamente afetada pela morte de seu marido e pela traição. Sua luta para superar o trauma e a sua resiliência em reconstruir a vida para seus filhos mostram a importância do suporte emocional e da força pessoal na recuperação de eventos traumáticos. O papel da justiça e da mídia. A cobertura midiática e o sistema judicial desempenharam papéis cruciais na resolução do caso. O processo judicial e a forma como o caso foi retratado na mídia destacam o impacto da justiça pública e das percepções sociais sobre casos de crime. Em suma, esse caso oferece um estudo de como ações individuais podem ter consequências amplas e profundas e destaca a importância de valores éticos, comunicação e equilíbrio na vida pessoal e profissional.